Oi, oi, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma videoaula, nosso curso de hidrologia. Hoje nós vamos falar sobre evapotranspiração e conhecer, então, as definições e os conceitos que envolvem essa etapa do ciclo hidrológico. Bom, gente, então, como nós já vimos anteriormente, a evapotranspiração é uma parte importante do ciclo hidrológico, né? Nas aulas anteriores, a gente já passou por esse tema, ainda que superficialmente, né? E naquela oportunidade, nós vimos que a evapotranspiração é a forma pela qual a água da superfície terrestre passa para a atmosfera no estado de vapor, tá? Então, além de ter um papel importantíssimo no ciclo hidrológico em termos globais, esse processo também envolve a evaporação e a transpiração dos vegetais, tá? Então, é um termo conjunto que envolve duas etapas ou dois fenômenos do ciclo hidrológico, tá bom? Bom, então em escalas intermediárias, né, a evapotranspiração assume um papel fundamental no balanço hídrico de microbacias hidrográficas, junto, né, com a precipitação. Isso porque o balanço entre a água que entra na microbacia através dos eventos de chuva e que saem por evapotranspiração vão resultar em uma vazão que não será considerada no sistema de drenagem, tá? Ou seja, uma parcela importante, né? Quanto maior a evapotranspiração, maior é a parcela que vai deixar de formar, né, o escoamento superficial da microbacia, tá? Que é o que a gente vai, que é o de interesse, né, para as obras de engenharia, de infraestrutura, de drenagem urbana, tá bom? Já em uma escala local, né, como é o caso de uma cultura, por exemplo, a evapotranspiração se restringe aos processos de evaporação da água do solo e da vegetação úmida, e também, né, os processos de transpiração dessas plantas, tá bom? Então, o balanço entre a água que entra na cultura através da chuva e que sai pela evapotranspiração vai resultar numa variação do armazenamento da água no solo. E essa variação vai determinar, né, o crescimento, o desenvolvimento e também o rendimento da cultura, tá? E é exatamente por essa razão que a evapotranspiração ganha ainda mais relevância quando aplicada, né, à agricultura, tá, pessoal? Isso porque conhecer a evapotranspiração de uma determinada cultura pode nos ajudar a verificar se a chuva, ou seja, se a disponibilidade hídrica é capaz de atender a demanda evapotranspirativa durante o ciclo de desenvolvimento de uma cultura em um determinado local, tá? Também, através do conhecimento, né, dessa evapotranspiração, nós podemos determinar a lâmina de água necessária que deve ser aplicada pelo sistema de irrigação, tá? E isso é muito importante porque, como nós também já vimos em aulas anteriores, a agricultura corresponde a um dos usos quantitativamente mais importantes, tá? Da nossa sociedade, especialmente no Brasil e especialmente também aqui na nossa região centro-oeste, que é conhecida, né, por muitos como celeiro do mundo, tá? E também, né, então, por isso, a evapotranspiração ela é a principal variável utilizada para o dimensionamento desses projetos de irrigação, tá? E isso, né, nos auxilia a atender a demanda exata, evitando, então, a falta da água, mas também o consumo em excesso, tá? Que não é de interesse nem do agricultor e tampouco da sociedade, especialmente nesse contexto de crise hídrica que nós estamos enfrentando, tá bom? Bom, gente, então, definindo, né, evaporação, transpiração e evapotranspiração, como eu disse, trata-se de um termo conjunto, né, que corresponde a dois fenômenos
diferentes, né, que quando somados geram então a evapotranspiração. Então, a evaporação da água mais a transpiração das plantas gera, né, como resultado, então, a nossa evapotranspiração, tá? Como eu já disse para vocês, a evaporação é o processo de transferência da água líquida para o vapor de ar diretamente de superfícies líquidas, né? Então, por exemplo, rios, lagos, reservatórios, poças, gotas de orvalho ou ainda, né, a água que é interceptada pela chuva, como nós já vimos em aulas anteriores, tá bom? Bom, então, reforçando, a evaporação é um processo físico de mudança de fase, onde a água passa do estado líquido para o estado gasoso, tá? Ocorrendo principalmente aí em superfícies livres de água, como, por exemplo, oceanos, lagos, solo, ou ainda, né, a vegetação úmida, que acontece aí pela evaporação do orvalho ou ainda da água interceptada pela chuva, tá? A evaporação, então, ela se dá em superfícies de água, ela se dá mais intensamente, né? Em superfícies de água livre, vegetação úmida ou ainda no solo, tá? E para que ocorra a evaporação da água, há necessidade de energia. E essa energia é recebida, né, advinda do Sol, que a gente conhece como o calor latente. Calor latente de evaporação é a quantidade de energia que uma molécula de água líquida precisa para romper a superfície e evaporar, tá? E ela é dada aí, então, através dessa variável que a gente está vendo aí, tá? Considerando como média a 20 graus Celsius, tá? Agora, quando a gente fala de transpiração, ela já não é um processo físico como a evaporação, tá? Ela é um processo biofísico, pelo qual a água que passou pela planta, fazendo parte do seu metabolismo, é transferida pela atmosfera, preferencialmente pelos estômatos, obedecendo aí uma série de resistências, desde o solo, passando pelos vasos condutores, que a gente conhece como xilema da planta, o mesófilo, os estômatos e, finalmente, indo aí, né, para a atmosfera, tá? Então, a evaporação é o abaixamento do potencial hídrico da atmosfera do ar e promove a evaporação também das paredes celulares da planta. Isso promove a redução do potencial hídrico nas paredes celulares e no citoplasma da planta, tá? E aí, a partir dessa evaporação, há o fenômeno de coesão, tá? No xilema da planta, que são os vasos condutores da planta, que a coluna de água no xilema é mantida por coesão das moléculas de água nos vasos, tá? Bolhas de ar, então, bloqueiam esse movimento, como está descrito aí nessa imagem, né? E aí, finalmente, a absorção do solo ocorre através do menor potencial hídrico das raízes que provoca a entrada da água, tá? E aí a área de absorção depende da quantidade de radículas, que são o raio, né, que se forma através da raiz das árvores, tá? E a água se move através da endoderme, por osmose, tá bom? Bom, então, quando a gente soma, né, os dois fenômenos anteriores, a gente chega a uma definição conjunta do que é a evapotranspiração, tá? Então, como é praticamente impossível se distinguir o vapor de água proveniente da evaporação da água e o vapor de água proveniente da transpiração das plantas, a evapotranspiração é definida como sendo um processo simultâneo de transferência de água para a atmosfera por evaporação da água do solo e da vegetação úmida, tá? Por transpiração das plantas, como a gente já falou, tá bom? Bom, então, quais são os fatores determinantes da evaporação e da evapotranspiração? Principalmente
finalmente, fatores meteorológicos ou climáticos, tá, gente? Então, o saldo de radiação, que é uma variável que a gente conhece como RN, também a temperatura do ar, a umidade do ar e a velocidade do vento podem interferir diretamente na quantidade de evapotranspiração de uma região, tá? À esquerda aí da imagem, vocês estão vendo o equipamento que é utilizado para medição de evapotranspiração, tá? Esse equipamento se chama lisímetro de pesagem e ele consiste em uma caixa impermeável que contém um volume conhecido de solo e de planta, tá? E que permite, né, isolar a evapotranspiração dos outros componentes do balanço hídrico do solo amostrado, tá? E aí, a partir disso, o lisímetro fica enterrado sobre o solo e também sobre um dispositivo de balança que vai registrar as variações na massa. Então, a gente considera que a densidade da água vale 1 e que, então, as variações representam o volume da água evapotranspirada, tá? Por essa superfície vegetada, tá? Existem vários tamanhos e vários modelos de lisímetro e, em função do custo, né, da execução desse tipo de pesquisa e também do tipo de cultura que a gente vai estudar, né? Então, esse daí da imagem, por exemplo, está sobre uma cultura de gramínea, né? Uma cultura rasteira. Então, existem outros modelos que atendem, por exemplo, culturas maiores, recursos florestais e assim por diante, tá bom? Bom, gente, então para a gente determinar a evapotranspiração potencial ou a evapotranspiração de referência, a gente precisa considerar aí uma extensa superfície vegetada, especialmente, né, com uma vegetação rasteira, que a gente utiliza para esse estudo gramado, né, em crescimento ativo e que cubra totalmente o solo, tá? Ele coloca também algumas outras, as metodologias, né? Colocam outras restrições, tá? Outras demandas, mas o importante é que não haja restrição hídrica e que haja aí uma área ampla de procedimento, tá? De teste, uma ampla área de teste. E aí, nesse caso, então, o potencial de evaporação vai ser determinado simplesmente pelas condições meteorológicas vigentes nessa região, tá? Então, aqui à direita, a gente tem aí 4 ou 6, né? 6 tanques de determinação de evapotranspiração potencial, tá? Bom, então, finalmente, né, a medida da evapotranspiração é dada através de tanques vegetados, que são denominados, como eu disse para vocês, de lisímetros, ou ainda de evapotranspirômetros, tá? E que servem para determinar qualquer tipo de evapotranspiração, tá bom? Então, aqui a gente tem um lisímetro de pesagem, um lisímetro de drenagem, a montagem de alguns lisímetros, né, aqui na figura abaixo, à direita, e ainda um lisímetro de balança acima, tá? Bom, pessoal, então nessa imagem de cima a gente tem a implantação, né, de um lisímetro de pesagem para descobrir a demanda evapotranspirativa de uma plantação de café, né, de uma cultura de café, tá? E embaixo a gente tem também um lisímetro de pesagem analisado por fora, né, para a gente entender o sistema de medida com células de carga, tá? Bom, pessoal, na prática, a evapotranspiração é estimada e para isso, inicialmente, a gente precisa fixar algumas situações, né, algumas condições de controle. Entre elas, a cultura e o nível de umidade do solo, tá? Então, nós definimos a evapotranspiração potencial ou de referência, né? A evapotranspiração de uma extensa superfície vegetada com vegetação
rasteira em crescimento ativo e que cobre totalmente, sem qualquer limitação, seu crescimento e também, né, sem qualquer restrição hídrica, como a gente já falou lá atrás, tá? E aí, a partir disso, quando a gente conhece a evapotranspiração de referência, é possível calcular a evapotranspiração para qualquer cultura. Basta multiplicar a evapotranspiração de referência pelo coeficiente de cultivo, tá? Esse coeficiente, ele ajusta os valores para a cultura desejada, considerando seu estágio fenológico e também a frequência de irrigação, tá? Esses valores de coeficiente, que a gente chama de KC, eles são facilmente encontrados nos livros e na literatura sobre isso, tá? Só que varia, né? Na maior parte das vezes, varia aí entre 0,4 a 1,2, tá bom? Bom, aqui a gente vai apresentar dois métodos para a estimativa dessa evapotranspiração de referência, tá? Então, um método mais simples, que é o que eu vou começar aqui, o método de Hargreaves, que é um método empírico baseado apenas na temperatura e na radiação solar. A facilidade, né, de aplicação desse método é sua maior vantagem, tá? Mas a acurácia dele é menor, tá? Então, ó, o método é aplicado através dessa equação, em que a gente tem, então, evapotranspiração de referência igual a 0,000939 vezes a Q0, que é a irradiância solar extraterrestre, tá? Multiplicado, né, pela raiz da diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima, vezes a temperatura média mais 17,8, tá? Então, substituindo os valores do problema, da questão nessa equação, a gente já tem a nossa evapotranspiração de referência estimada, tá bom? Outro método que a gente vai conhecer aqui hoje é o método de Pinamontate. Esse é um método físico que possui maior acurácia porque ele leva em consideração uma gama maior de elementos que impactam na evapotranspiração, tá? Então, é um método físico baseado no método original de Pinamontate e que considera a evapotranspiração de referência proveniente de termos energéticos e aerodinâmicos, tá? Então, essa figura acima mostra o conjunto de resistências, tanto resistências de cobertura quanto as resistências aerodinâmicas, né, do vento, principalmente, que controlam aí o transporte de vapor para a atmosfera, tá? Então, resistência de cobertura são o conjunto de resistência dos estômatos, das cutículas e do solo, né? Ou seja, das partes constituintes das plantas, tá? Ou da cultura analisada. E a resistência aerodinâmica, são as AR, né? São as resistências do ar, tá bom? Bom, pessoal, então a fórmula que é utilizada para a aplicação desse método é evapotranspiração de referência igual a 0,408 vezes S, que é a declividade da curva de pressão de saturação do vapor de água, tá? Vezes Rn, que é o saldo de radiação dado em megajoule por metro quadrado por dia, tá? Menos o G, que é o fluxo de calor, esse fluxo é desprezível para valores diários, mais gama, que é a constante dissimétrica e é dada em kPa por grau Celsius, tá? Dividida, então, pela temperatura, mais 273 vezes o 2, que é a velocidade do vento medida a 2 metros de altura, tá? E é expressa em metros por segundo. Tudo isso, então, vai ser... Ah, não, ainda tem aqui, ó. Aí, multiplicado
pela variação, né, de pressão da saturação do vapor de água e a pressão atual de vapor de água, tudo isso, então, dividido por S mais gama, vezes 1 mais 0,34 vezes o 2. Para a aplicação dessa fórmula, a gente tem algumas fórmulas auxiliares, tá? Então, para descobrir S, a gente tem uma fórmula para descobrir o S, a gente tem outra fórmula auxiliar para descobrir esse ES, né? Que é a pressão de saturação do vapor de água. Também para descobrir o EA, que é a pressão atual do vapor de água, e também a umidade relativa média, né, que é a umidade relativa máxima mais a umidade relativa mínima dividido por 2, e também para determinar a temperatura média, que é a temperatura máxima mais a temperatura mínima dividido por 2, tá bom, pessoal? Então, de posse de todos esses conhecimentos, é só a gente substituir os valores dados pelo problema, né? E determinar, então, o nosso índice de evapotranspiração de referência, tá bom? Bom, quais são os critérios para a escolha de um método de estimativa de evapotranspiração de referência? A gente tem que escolher, então, baseado num estudo que deve considerar os seguintes aspectos, né? A disponibilidade de dados meteorológicos, porque esse aspecto define o tipo de método que poderá ser empregado, né? E também os métodos empíricos que utilizam a temperatura do ar são os mais empregados, né? Isso em função da temperatura ser uma variável facilmente disponível. Agora, os métodos de Peenman-Montage, eles têm a sua aplicação restrita às localidades que dispõem de todas as variáveis meteorológicas necessárias, tá? Então, outra condição, né, de escolha é a condição climática do local, que é o aspecto que deve ser considerado quando se optar por métodos empíricos, já que normalmente esses têm sua aplicação restrita para climas secos ou climas úmidos, tá? Já os métodos de Peenman-Montage e outros métodos físicos, como, por exemplo, o tanque classe A, eles têm a aplicação mais universal, porém apresentam dificuldades financeiras e de acessos, tá? E, por último, né, o último critério para a escolha do método de estimativa é a escala temporal das estimativas. Então, por exemplo, o método de Thornwright foi concebido para as estimativas mensais, não tendo a sensibilidade necessária para estimativas diárias, tá? E, por outro lado, os métodos físicos, como classe A e como o Peenman-Montage, né, eles se aplicam bem a uma escala diária, tá bom?